Muito bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez para darmos início a uma nova carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, com alegria que nós já estamos presencial, não tem muita gente aqui, mas já está liberado para termos o nosso culto, nossa escola dominical presencial. E queremos agradecer a você que está nos acompanhando aí em casa, via as redes sociais. Nós agradecemos, louvamos e glorificamos o santo nome do Senhor por cada um que está conosco. Nessa manhã, pastor Marcos e eu, nós vamos estar estudando, meditando, trabalhando um pouquinho na carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero começar essa manhã orando ao Senhor, agradecendo a Deus por estarmos aqui na casa dele, por estarmos voltando aos nossos cultos presencial e online. Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos e abra seu coração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queremos, ó Deus Espírito Santo, pedir a sua ajuda nesta manhã, onde vamos estar meditando, ó Deus, na Tua Palavra, aprendendo um pouco mais na Tua Palavra. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor uma bênção sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã, na igreja, aqueles que estão em casa nos acompanhando via rede social. Deus fala com cada um, que nós possamos tirar o maior proveito possível destes textos que vamos estar meditando aqui, que vamos estar estudando nessa manhã. Fala conosco, fala com aqueles que vão assistir posteriormente. Pai, nós louvamos e glorificamos o Senhor por tudo, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos ao Senhor porque nós estamos vivendo um momento de um pouco mais de tranquilidade na pandemia aqui na nossa cidade, mas pedimos a Deus pela vida daqueles que estão hospitalizados, acamados, passando a Deus por lutas e dificuldades. Deus entra com a providência em nome de Jesus. Livra teu povo, Senhor, desta pandemia, deste sofrimento, das consequências desse vírus que está assolando o mundo, assolando cada um, indiferente da sua posição, da sua cor, da sua crença. Pai, nós pedimos em nome de Jesus por cada um que estão passando por essa batalha, que é uma batalha mundial. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando do teu povo, cuidando, Senhor, da tua igreja, cuidando, ó Deus, da vida de cada um. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Deus, cada membro, membro da diretoria, cada diácono, cada obreiro. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar... Bom dia, graças e paz a todos. Dando início à carta aos Filipenses. Já estudamos ela aqui nos anos anteriores, né, pastor? Mas... Está bem baixo o áudio, né? Então, vamos testar aqui. Eu já abri. Você que está em casa aí pode nos dar o feedback aí. Aqui? Pode nos dar o feedback tá normal? Aí é porque a gente tem que tá ajustar o áudio logo no início, porque senão depois fica ruim começar o texto, a explanação, e daí a gente tiver que parar, né? Hoje nós queremos fazer um pouquinho diferente. Aqueles que estão aqui na igreja podem estar fazendo perguntas. Nós temos aqui um microfone disponível para você fazer pergunta, fazer contribuição. E aqueles que estão em casa também podem fazer via o chat aqui do Facebook. Fazer perguntas e também colaboração, às vezes alguma, né? Alguma contribuição, alguma coisa nesse sentido. Se você conhece alguma coisa da carta aos Filipenses que às vezes passa batido aqui para a gente, você pode dar a sua contribuição e pode também fazer perguntas se você tem alguma dúvida. E se nós não soubermos responder, nós vamos estudar e trazer para você na próxima semana, né, pastor? A Jaqueline disse que o
O áudio está bom. Tá bom, né? Glória a Deus. Amém. Como nós dependemos da internet, dependemos às vezes de uma série de coisas, tecnologia, às vezes nós acabamos ficando na mão. Nós temos passado por uma batalha, assim estamos cada dia tentando melhorar, trazer equipamentos novos, melhorar as transmissões, mas a gente passa por dificuldades, assim como em tudo na vida, né? Glória a Deus. Pastor, nós vamos dar início a essa carta. Eu quero fazer uma introdução aqui nessa carta de Filipenses. Eu estava preparando uma introdução para a gente dar início à carta aqui, e não é uma carta muito diferente, né, das cartas de Paulo. Ele começa, então, a exemplo da maioria das cartas de Paulo, não tem nenhuma dúvida quanto à autoria, né? Não. Nenhuma dúvida. Não. E também para quem foi escrito não tem dúvida, né? Que algumas vezes a gente estuda algumas cartas, a gente tem dúvida da autoria, outras para quem foi escrito, mas nesse caso aqui não há nenhuma dúvida. E parece que a igreja de Filipenses é uma igreja tranquila, ela está passando por um momento de paz, assim, ainda que tenha alguns judaizantes se introduzindo ali, trazendo os velhos costumes, aquele problema que Paulo está sempre enfrentando no seu ministério, né, de oposição dos judaizantes à graça. Mas aqui é uma carta tranquila, né? O Paulo não tem assim uma exortação mais dura para a igreja. Ele tem que agradecer a igreja por tudo que a igreja fez, por tudo que a igreja contribuiu com ele no ministério, nas viagens, né? E nós sabemos que essa carta ela foi escrita mais ou menos pelo ano 60, 61, 10 anos depois que Paulo fundou essa igreja, mais ou menos, né? E ela é escrita para os crentes de Filipos, que é uma cidade que foi fundada por Filipe da Macedônia, né? Que era pai de Alexandre Magno, no primeiro século. A cidade se tornou a cidade principal ali da Macedônia. Agora ela faz parte da Grécia. Então ele está escrevendo para uma igreja que não é uma igreja nova, uma igreja de 10 anos, né? Para os irmãos, não era uma igreja ainda, né? Mas para os irmãos que haviam se convertidos ali, e ele está escrevendo para essa turma, para esse pessoal, que era um pessoal de coração aberto, sustentava o ministério dele, né? Era uma igreja sadia, né? Sadia, uma igreja sarada. É a igreja mais antiga. Ela é a mais antiga, ela é mais antiga do que a igreja. Né, que ele fundou ela é a primeira. Ele funda essa aí na segunda viagem missionária, né? Na segunda viagem, mais então ou menos 51. Provavelmente. Mas ele é uma igreja diferente. Depois vem outras igrejas problemáticas, como vocês analisaram no domingo passado. Gálatas, né? A igreja da Galácia, né? A igreja da Galácia também é uma igreja posterior a esta, mas com dificuldades muito maiores. A igreja de Corinto, que foi visto aqui, acho que esse ano mesmo, né? Uns 3 meses a igreja de Corinto, que também deu muito problema para o apóstolo, né? E para outros que passaram ali, porque não foi só Paulo que passou em Corinto, assim como também a escrita dessa carta, mais ou menos, ela é 10 anos depois do nascimento, né? Isso. Então, realmente diferente. E é uma carta razoavelmente pequena, 4 capítulos, ou seja, é um agradecimento, tem ali no finalzinho uma exortação, uma orientação, nem é exortação, né? Uma orientação quanto aos judaizantes, quanto à fé, né? Para permanecer firmes na fé. Mas assim, não tem nessa carta, não tem aquela preocupação de Paulo por ser uma igreja que está caindo em pecado, que está se distanciando, que nem nós vemos aqui em cartas anteriores, né? Essa é típica da igreja que ela está ainda com 10 anos, é uma igreja que está no primeiro amor. Né? Então ela está. Só que ela é uma carta pequena de elementos grandes. Mas muito importantes. Grandes, é uma carta pequena de elementos grandes e profundos. Exatamente. São temas dentro do cristianismo, são temas muito essencial para a sobrevivência de qualquer comunidade cristã.
é o amor, a humildade, a cooperação, né, com os necessitados, a fé, a perseverança. Então, é uma igreja que, ao ser escrita, ela vem de elementos muito grandes, muito robustos, e isso faz com que a igreja ela se torne realmente um ninho de amor. As pessoas, quando olham para a igreja de Filipos, elas dizem assim: eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Só que a igreja de Filipos não começa assim, ela começa com muito sofrimento. Então, exatamente. Por isso, chega-se a esse resultado em função da maneira como nasceu. Então, isso que a gente também tem como proposta na aula de hoje. Amém, é isso aí. Uma coisa também muito importante de a gente perceber é que Paulo, no tempo em que ele ficou aqui nessa igreja, ele ensinou e o que ele está orientando, o que ele está cobrando, é uma igreja sarada, realmente, aquilo que o senhor falou. É uma igreja que ela é uma igreja sarada. É sadia, sadia. E ele tem uma tranquilidade, né? Tem um agradecimento. Essa carta, pastor, não é uma pergunta que está aqui no nosso cronograma, mas essa carta, qual é a relevância dessa carta para a igreja de 2021, para a nossa igreja, para a igreja que está passando por esses momentos de pandemia? Qual a relevância da gente conhecer isso aqui, estudar isso aqui? Qual a relevância dela para nós? No momento atual, ela é relevante no sentido de que a pandemia ela tem sido desculpa para tudo, né? Para tudo, exatamente. A pandemia é desculpa para trabalho, desculpa para viagens. As pessoas deixaram de viver, né? Nesse aspecto, a pandemia ela acaba atingindo todos os ambientes porque ela é global. Inclusive a igreja, né? Inclusive a igreja. Como a igreja ela está no mundo, ela também sofre esses impactos de medo, de medo da morte, né? Um período que a gente viu, de fato, as pessoas estarem frente a frente e com a possibilidade de morrer. Se trabalhou muito isso na mente das pessoas hoje, dentro da igreja atual, né? Da igreja geral, estamos falando de igreja de Cristo, né? Exato. A gente viu muitos crentes realmente que não estavam preparados para morrer. E ninguém está, né? Mas é uma coisa que é certa. Então a gente está pronto para morrer lá com 90, 100, né? Alguns queriam 200 anos, né? E ninguém quer morrer, né? Outros já não querem tanto, né? Então, a pandemia ela serviu para evidenciar também, ela julgou a fé. Certo. A pandemia julgou a fé. Uhum. Crentes com fé sofrem menos. Crentes sem fé ou com a fé bem reduzida sofrem mais, porque essa morte iminente, e aqui tem uma lição muito grande de Paulo sobre a morte. O que simboliza para ele a morte? Está aqui no contexto do estudo. Então, a morte, para nós, cristãos, ela é um fato que vai acontecer, não temos o que fazer, não sabemos como será, mas que ela acontecerá, sabemos para onde vamos, sabemos de onde saímos, sabemos o que somos e não temos problema nenhum com o fechar dos olhos neste tempo, porque ele diz aqui que nós temos uma pátria celeste. Hebreus também fala isso, que os heróis da fé, eles caminharam na terra nunca esperando nada dela. Hebreus ainda diz, eu estou falando Hebreus que é puxando a parte que eu trouxe aqui da última vez. Eu falei assim, não, o pessoal, heróis da fé, eles caminharam aqui e nunca esperaram nada daqui. Pelo contrário, essa terra, diz assim, esse mundo, não merecia essas pessoas. Eram pessoas melhores do que o mundo. O mundo não era então, digno deles, o que a carta tem a ver com a igreja de hoje é que, primeiro, que ela evidenciou, deixou muito claro o que é fé no coração de cada um. Porque o cristão genuíno, ele não, na história da igreja cristã, ele nunca se abateu, o genuíno, né? Por exemplo, a pandemia ela é muito menos nociva, ela é muito menos nociva do que a perseguição de Décio.
Sem dúvida nenhuma. Porque a perseguição de Décio nos primeiros 3 séculos da igreja, o imperador romano, ele chegava na casa das pessoas e ele dizia: os soldados romanos, né? Ele chegava: você é cristão? Ah, sou. Então você vai morrer. A não ser que você negue o teu Cristo. É agora, na hora. Então chegou alguém na sua casa: você é cristão? Sou. Então você vai morrer. Semelhante à tribulação. Famílias inteiras, né? Semelhante àquilo que vai acontecer na grande tribulação. E matava. Mas se a pessoa... Era fácil de se livrar. Negava. Era simplesmente, não precisava fazer nenhum rito, era só curvar a cabeça diante da bandeira os soldados carregavam a bandeira de Roma, e aquilo representava o imperador, e o imperador era um deus. Na igreja romana, o imperador era um deus, um dos, né? Então a pessoa inclinava a cabeça e estava livre da morte. Agora, se ela tivesse uma fé genuína e dissesse: eu não vou inclinar a cabeça, aí eles decapitavam famílias inteiras, e isso foi avassalador dentro da igreja. Então, ao mesmo tempo que a pandemia de hoje, não, a pandemia de hoje ela propõe o isolamento social, ela propõe o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, não aglomeração, não ter contato com pessoas contaminadas. Isso é impossível de fazer? Eu acho que não é tão difícil, né? É que o ser humano está num estágio de maldade muito grande e rebeldia, que ele se rebela tudo aquilo que é orientação, seja da autoridade, seja de Deus. Então ele é contra, né? Existe esse estímulo, essa propagação. É algo que está virando nato do ser humano, está dentro dele ser contra. Ele é ser contra hoje por simplesmente ser contra. Ele não tem uma justificação: olha, eu estou sendo contra por causa disso. Ele não sabe avaliar as condições, simplesmente é contra. Então a pandemia de hoje, ela é muito menos nociva do que a perseguição de Décio, do que a perseguição de Nero, que Nero queimava, né? Nero acendia as luzes de Roma, do jardim de Roma. Ele pegavam aqueles que se consideravam cristãos, amarravam nos postes de luz, ele enchia de feno, capim, amarrava as pessoas em cima do poste e colocava fogo. Eu acho que a pandemia não chegou nesse ponto, né? Não é tão Mas grave. as pessoas estão mais desesperadas quanto aquelas lá. Então, enfrentar as dificuldades, seja ela de qualquer época, ela envolve fé. Entende? Então, a igreja hoje, qual que é o efeito dela na igreja, a pandemia? É exatamente, talvez a rede social acelerou muito isso. Existem muitas notícias falsas, né? Existem muito sensacionalismo. Existe a realidade, existe o sensacionalismo, e as pessoas estão divididas entre as duas coisas, entre realidade e sensacionalismo, recebendo uma carga de um impacto muito grande do medo, e não estão sabendo como lidar com isso, porque muita informação, segundo dados que eu tenho de 20 anos atrás, as informações geradas num dia, você precisaria de um ano para poder ler há 20 anos atrás. As informações geradas no mundo em um dia, você precisava de um ano para você ler todas. Então, a cada dia você estava um ano atrás. Né? Nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, hoje eu nem sei dizer. Então, o volume de informações produzidas hoje, nos diversos sentidos, sejam reais ou não, eu não sei, talvez 10 ou 15 anos para você, as informações geradas num dia. Então, a gente está muito atrás nisso. Então, entre verdade, mentira, falsidade, distorções, as pessoas estão em pânico, deixando de confiar no Salvador, passando a ter confiança em homens, em pessoas, e a Bíblia sempre disse que o homem não deve proceder assim. Tem um Deus que o governa, tem um Deus que é o seu Deus, e não ter medo, não temer de forma alguma aquilo que há de vir, porque a igreja realmente, ela vive da fé. É o maior combustível que a igreja tem, é a fé no seu Deus. Se isso se esvair,
ela não tem muita serventia, vai ser um clube social, vai ser uma sala de recreação, se ela perder o elemento principal, que é a fé. Pela graça, sois salvos, mas por meio da fé. A fé é o veículo, né? Exato. A graça é o conteúdo, mas a fé é o veículo que vem dentro Isso dele. que o senhor está falando é muito interessante. Estou preparando lá uma mensagem, um estudo sobre a vida, né? As pessoas hoje, como o senhor já disse aqui, estão questionando muito a vida, né? O sentido da vida, o que é a vida. E eu estava estudando a vida de alguns ateus, estudando a vida de algumas pessoas. E todos, no final, eles dizem que a vida não tem sentido. Os não ateus? Tem sentido, não tem sentido porque não tem fé. E não encontram um final, né? Tem um meio, mas não tem um fim. Pastor, o que o senhor está dizendo também, no meu entendimento, é que a pandemia ela é meio que um divisor de águas na igreja dos nossos dias. Ela vai passar, eu acredito que daqui mais 6 meses, 7 meses aí a gente está com a população praticamente toda vacinada e no Brasil? Os cuidados vão... Está falando do Brasil ou geral? Eu espero. O Brasil é mais devagar, né? Eu espero, né? Mas aí, pelo menos... Aí é pela fé, né? É pela fé. Se cai o índice... Aí eu entendo. Se cai o índice, melhora a vida, e a vida vai voltando não ao normal, mas, como todo mundo diz, um novo normal. Uhum. Na igreja, é um divisor de águas? Vai sobrar aqueles que realmente são cristãos, que têm buscado a Cristo, que têm esse ânimo que Paulo está falando aqui em Filipenses, de resistir até a morte, se necessário for, que é o caso de Paulo, né? E ele dá sempre o exemplo dele, né? É um divisor de águas, pastor? É um marco, se diz? Porque eu acho que para Deus teve marcos, né? Teve, mas eu acho que para Deus pode ser um divisor de águas, mas para a igreja cristã não, porque ela sempre sobreviveu a ruínas, em caos. Os irmãos do início tiveram que se esconder em cemitérios, outros fugirem, outros não tinham opção. Eles falaram: não, você quer me matar, me mata. Você vai me matar, mas isso daí, depois disso você não tem mais o que fazer. Né? Então, eu acho que na igreja não muda muito, porque a igreja depende muito da concepção do que é a igreja hoje. Né? Existe não é o tema, né? Mas existe um erro de interpretação no que é a igreja. Alguns identificam a igreja como fazer parte de uma comunidade, de frequentar, o que também é. Né? A gente tem outros também que já são extremistas, dizem assim: a igreja não é isso. Tal. Não, a igreja é sim. Igreja é frequentar, igreja é assistir um culto, igreja é colaborar com a necessidade, como a gente vai ver em Filipos, é contribuir com a realização das atividades, mas ela também tem outros elementos que envolvem ser, de fato, aquilo que você está pregando, né? E diante disso, aí sim há um divisor, porque no sentido de que nem todas as pessoas, elas vivem o que pregam, né? Porque pregar é fácil. Traz um bom pregador, um bom preletor, pode fazer piadas, graças, gracejos, apresentar algo muito impactante, mas aí fica restrito ao recinto, ao local, às palavras ditas, e no sair pelo lado de fora, na vivência, no contato com as pessoas, no dia a dia, como é que aquela pessoa ela convive, e você vai fazer uma comparação, você vai perceber que nem sempre é assim. As pessoas às vezes são uma coisa dentro do recinto e lá fora são outras. Outros se identificam apenas com o nome. Eu sou um cristão nominal, eu sou batista, eu sou batista, presbiteriano e tal. É importante isso? Eu costumo não desmerecer esses fatos. É importante ser um batista, ser um adventista, presbiteriano, luterano, seja lá, não Isso é importante porque é uma referência nominal só. É importante? Ela está inserida num contexto,
ela convive com necessidades, conhece pessoas, desenvolve sua vida espiritual naquele ambiente, é importante para ela, tudo isso é importante. Mas tem coisas mais importantes, que é ele como um elemento da igreja. A igreja está dentro dele. Certo. Então, quando eu estou no trabalho, na estrada, no vizinho, em qualquer outro ambiente diferente do nominal para culto, eu continuo sendo igreja. E se o meu comportamento lá nesses ambientes externos forem diferentes do ambiente interno, daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, daquilo que eu professo, eu sou um hipócrita, não devo ser ouvido. E isso é pesado. Aí independe de pandemia. Aí é caráter, aí é moral, aí é bons costumes, é toda uma formação de humanidade e também aliado ao conhecimento bíblico, né? Porque tem que ter muito equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz. Você não pode ser simplesmente um conhecedor extremo da palavra de Deus e não colocá-las em práticas. Também, então, você não pode ser uma pessoa extremamente de fé, uma pessoa que vive pulsando fé, que não conhece nada disso aqui, porque ela, em um momento ou outro ela vai escorregar, ela vai se deparar com obstáculos, ela vai ruir pela falta do conhecimento. Então, chegar a um equilíbrio entre caráter, conduta, moral, conhecimento bíblico, comportamento externo, comportamento interno dentro da igreja, ser o que é a proposta de ser igreja, que é ser sal da terra, luz do mundo, né? Luz é para brilhar, né? Então, na pandemia, o que você viu? A igreja brilhou na pandemia? Essa é uma pergunta que eu faço. A igreja brilhou faz 1 ano e alguns meses, né? 1 ano e 1 mês. Que cada um precisa fazer uma análise, a igreja, né, está sendo luz. Eu não estou me referindo à apresentação dela como uma instituição igreja. Mas ela está sendo luz. Como é que eu percebo que se a igreja é de fato luz ou não? Ela está sendo sal. Ser sal, o sal ele traz a contribuição ao alimento. Qualquer alimento seja extraordinário. Sem o sal... É horrível. Então, tenta comer uma carne sem sal, né? Pode ser a melhor carne que exista, sem você sal. Pode ter... Agora, muito sal estraga, pouco sal deixa ruim também. É ruim também. Então, o equilíbrio do sal no alimento é essencial. Então, a igreja, a proposta é que ela fosse sal para simplesmente salgar e dar o gosto, né? Dar o gosto, né? Então, na pandemia, a igreja, ela está dando esse gosto. Quando a gente olha para a igreja, a gente está... Puxa, que maravilha, é isso que eu quero da minha igreja, é isso que eu quero dos meus líderes, é isso que eu quero dos meus pastores, é isso que eu quero da minha liderança, os membros, é isso que eu quero para mim, é isso que eu estou vivendo, né? Sendo luz, ela está saindo, ela está brilhando, não importa se as portas estão fechadas, em alguns momentos a gente abre, fecha, hoje é aberto, mas... Já fechamos também um bom tempo. O ano passado ficamos meses e meses fechados. Então, assim, mas o fechar as portas inibe a luz? Não. Continuou sendo igreja? Por exemplo, aí fatos que eu vi. Eu vi pessoas que estavam dentro das igrejas de uma forma geral. Eu não parei de trabalhar um dia na pandemia. Eu também não. Por necessidade, também né? Não. Outros também. Mas assim, eu vi muitas pessoas que na pandemia aproveitaram e correram fora da igreja. Entenderam que a igreja era dificuldade para eles. E eles se afastaram, por diversos motivos. Tem uma pesquisa que diz que acredita-se que voltando os cultos normal, voltando a poder participação geral, 100% na igreja e tal, não volta a 60%. Não volta? Então, dá uma perca de 40%. No mínimo. Eu não conheço a pesquisa, mas deve ser real, porque as pessoas não entenderam o que é igreja. Elas acharam simplesmente que se tivesse culto, é igreja. Se não tem culto, não tem mais igreja. Eu vi gente bebendo, eu vi gente que voltou para a vida anterior, porque os motivos, assim, cada um tem os seus. Eu não quero ser juiz dos motivos do abandono da igreja na vida de ninguém. Nós estamos falando para o mundo, né? Facebook é mundo, né? Não quero ser juiz, mas cada um teve seus motivos. Mas a igreja foi prejudicada nesse aspecto.
Mas então, será que as pessoas, esse 40%, de fato esses 40% já estavam inseridos lá? O olhar de Cristo para eles era como um elemento essencial da igreja? Eu não sei dizer. Será que eram multidão, aquelas que andavam com Jesus, uma multidão, mas quando a gente vê fatos importantes da vida de Jesus, você vê lá que tem 12, 15, são poucos, né? Então, assim, tem uma multidão andando, mas quando o negócio pega mesmo, aí sobra pouca gente. Muita gente se afastou, né? Eu não estou falando aqui também de salvação, estou falando de afastamento da igreja. Salvação é outro aspecto, reino, né? No corpo, né? Quem vai estar salvo ou não, a gente não sabe, né? A gente luta para estar lá. Mas o afastamento físico, presencial de muitas pessoas, eu percebi isso em igrejas grandes. A nossa nem é tão grande, dá para perceber claramente aqueles que se afastam e aqui não foram tantos. Nós precisamos pensar o seguinte: uma igreja de 100 vai sobrar 60. 60, uma igreja de 1000 perde 400. 400, então, é muita coisa. É muita perca. Alguma coisa dentro do processo foi ensinado errado ou entendido errado. Exatamente. Porque não se pode perder tantas pessoas assim em um ano, né? Alguma coisa aconteceu. Ou o ensino foi mal aplicado, ou o ensino foi mal entendido, ou nem houve ensino, ou de fato as pessoas nem tinham experiência com Deus. Eu sempre falo que o ato salvítico, o ato da salvação, vem acompanhado com um elemento místico, espiritual, né? Vem acompanhado com um elemento de fora, de Deus, né? Deus dá um start para a pessoa desenvolver a salvação. Então, muitas das vezes, pode ser que essa seja uma das causas do afastamento, que pessoas não tiveram esse despertar, uma experiência real com Deus, de Deus, não dela, né? E aí talvez num momento de agravamento, como é uma pandemia, isso venha à tona, né? Os irmãos aqui têm alguma pergunta? Márcia, Silvio, tranquilo? Tudo certo? Vitória? Nós vamos seguir então. Vamos seguir. Então, pastor, a primeira pergunta trata-se de uma carta enviada a uma igreja na cidade de Filipos. Como nasceu essa igreja em Filipos e quais pessoas foram importantes para o surgimento da igreja? Eu estava olhando aqui, pode repetir, por gentileza? Trata-se de uma carta enviada a uma igreja na cidade de Filipos. A pergunta é: como nasceu essa igreja e quais pessoas foram importantes para o surgimento da igreja? Nós precisamos lembrar o seguinte, uma coisa que a gente não falou aqui no começo, nós falamos da dificuldade, da pandemia na igreja atual, mas nós precisamos lembrar o seguinte: essa igreja aqui, ela é fundada durante o Império Romano, o domínio do Império Romano. Paulo está preso em Roma quando ele escreve, ou seja, ele funda a igreja e aí depois vai preso. Eu vou falar disso agora. Isso. Ok, por favor, pastor. Muito bem. A gente vai falar então dessa fundação e as pessoas que foram importantes, e com certeza o homem mais importante na fundação da igreja é Paulo. São dois homens, Paulo e Silas, mas o apóstolo Paulo ele deu acompanhamento. É importante saber que você falou da parte histórica, que a igreja de Filipos ela recebeu o nome Filipos em função do fundador da cidade, que era normal os imperadores. Exato. Eles mudavam o nome. O nome dela nem era Filipos. Clinides era o nome dela. Crinides. Ela se tornava conhecida como Filipos por causa do nome do fundador. Antes do fundador, ela era Crinides. Ela tinha muito ouro. Ela era um importante ponto geográfico que ligava a Europa à Ásia, é a chamada Via Ignácia, porque eles construíram essa tipo de uma rodovia, e ali você podia soltar carga, tudo que tivesse em termos comerciais. Então essa ligação era muito importante para a cidade de Crinídia. Quando Filipe II
a gente fala muito de Alexandre, que é o filho, né? É a parte histórica. A gente fala muito de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que foi um homem realmente conquistador, notável, ele está dentro da profecia de Daniel. Tá? Ele está lá atrás, dentro da profecia de Daniel, fala de Alexandre, que seria acho que o terceiro império, depois vem os romanos. A gente fala muito de Alexandre, e o mundo todo fala de Alexandre. Alexandre construiu a Biblioteca de Alexandria, no Egito, cuja escola teológica é uma das melhores que tem para o mundo cristão, que é a escola teológica, a escola de Alexandria. Que inclusive os pais da igreja, os pais da igreja foram formados todos. Então a gente tem que ver todo um contexto. Deus não trabalha com elementos isolados. Deus é muito amplo. E a nossa mente é por acaso, né? Quando Deus está trabalhando, nada é por acaso. A nossa mente ela é muito limitada. A gente enxerga um ponto aqui, outro ponto ali, a gente vê um ponto da história, mas a gente não vê que tem um controlador. Parece que ele está lá num painel com todas as telas do mundo e do cosmos, e ele está controlando as coisas. Então, o que... Só um minutinho, nós vamos desligar o retorno? Ah, tá. Isso, obrigado. Tirou o retorno. Irmãos, vamos ver, analisa, ver se está bom, senão depois você tira. Então, assim, no ponto de vista histórico, por que Deus quer... A gente não faz essas perguntas, né? Por que Deus quer Filipos? Poderia ser qualquer outra cidade. Qualquer outro lugar, né? Qualquer outro lugar ali, Deus falou assim, não, eu quero Filipos. Porque Filipos é uma igreja, na verdade, a gente está num tempo posterior a todos esses acontecimentos. Exato. A gente está falando da história da igreja de Filipos, mas nos dias da carta, tudo isso que a gente está falando já tinha acontecido. Filipos já tinha trocado de nome. Era normal, por exemplo, Constantino, o imperador Constantino romano, quando ele muda o império para o Oriente, porque a situação ficou brava no Ocidente, e ele muda para o Oriente, a cidade que chamava Istambul, ele troca de nome e passa a ser Constantinopla. Isso por quê? Para homenagear a ele mesmo, que era Constantino. Então ela vai ser Constantinopla. Era uma forma de demonstrar poder, né? Poder, imponência, prepotência, força, marco, isso era normal. Então dá o nome lá, Constantinopla, para ele, né? Constantino. Exato. O Filipe II, quando ele conquista essa região, e foi um grande batalhador, estrategista. A gente fala muito do filho, mas o pai, ele passou muitas coisas para o Alexandre. E se fala muito pouco de Filipe. Quando ele conquista Crinides, ele transforma o nome de Crinides para Filipos, em homenagem a Filipe, que ele era o Filipe II, filho do Filipe, o velho Filipe. E aí, quando isso acontece, que ele muda o nome, 358, eu acho, 358 antes de Cristo, 2 anos depois, em 356, porque daí a história vai, os anos vão caindo, vão diminuindo. É o contrário. Então, 2 anos depois, ele vai ter o filho chamado Alexandre o Grande. Ele vai voar a Europa. Alexandre vai voar a Europa e trazer incrementos necessários, importantes para o mundo atual. E lembrando que todo o poder que Alexandre tem foi o pai que conquistou, né? Graças a Alexandre, por exemplo, as pessoas não sabem, né? Ao filho do Filipe, aqui o fundador da cidade, graças a Alexandre tivemos a maior biblioteca do mundo. Graças a Alexandre também e ao seu pai, a igreja, a cidade de Filipos tem as ruínas hoje na Grécia. Tem as ruínas que se tornou patrimônio mundial da Unesco. Foi derrubado como patrimônio mundial. Ninguém pode... É uma prova viva de que a Bíblia é verdadeira, é real, com elementos materiais.
para os ateus, Exatamente. por exemplo, né? Que você falou. Então, se você for na cidade de Filipos, você vai ter as ruínas, você vai ter a prova material que existiu uma cidade chamada Filipos, e você pega um escrito do ano 60 e alguma coisa, e você diz, está aqui a cidade, as pessoas eram essas, as pessoas que moravam eram essas. A cidade começou, a igreja em Filipos começa com uma vendedora ambulante, e com um carcereiro e com uma jovem adivinhadora. Então está aqui, prova material para o ateu. Agora, ele não querer crer na prova material, aí é uma opção dele. As ruínas estão lá, patrimônio. Aí fica fácil ser ateu, né? Tem outros elementos que faz com que o ateu seja ateu, não é só isso. Então, o que acontece? No ano 108, daí caindo, né, vai diminuindo, esse império que era macedônio, ele deixa de ser macedônio, ele passa a ser controlado pelos romanos, né? Então, o que acontece agora? Agora, aquele panorama de uma cidade, nós já estamos no ano 108, então Alexandre já foi. Alexandre governou muito pouco tempo, um homem que nasceu para o comando, aprendeu com o pai era estrategista ao extremo. E ele conquista todo mundo, né, na sua época, e a sua contribuição com o mundo, Alexandre leva o grego. Então isso é importante, porque você não fala só nas conquistas de Alexandre o Grande, ele leva a língua grega, que seria importante para o escrito do Novo Testamento, que a maior parte do Novo Testamento é grego. Outra coisa importante para quem estuda aí a Bíblia, enfim, pesquisadores, estudantes da Bíblia, é que o fato de o grego ter sido uma língua muito influente na época e ter sido espalhado, o grego tinha tanta força quanto tem o inglês hoje nos nossos dias. Então, nesses dias aqui, se não falasse o grego, era uma pessoa que não sabia nada. E hoje, quem não fala o inglês também não sabe nada. Não sabe nada. Né? Então, apanha à toa. Então, o que acontece? Para quem estuda um pouco, existem vários códices da Bíblia, porque a Bíblia original mesmo não tem nenhum. Tem pedaços, uma parte em cada lugar. Mas foram feitas 3 cópias, que são as mais antigas e as mais usadas. E um códice é o códice alexandrino. Exatamente. É um dos mais importantes, porque ele vem lá de Alexandria. Há 3 códices importantes para quem quer estudar exegese bíblica e tal, e a fundo mesmo no conhecimento dos originais. O Códice Alexandrino, o Códice do Vaticano e o Códice Sinaítico, que é esse que está dos judeus. Os mais seguros é o Sinaítico e o Alexandrino. Então, a contribuição, Alexandre não contribuiu só lá, a Alexandre sem saber, mas alguém está sabendo. O controlador na tela eterna, ele está vendo todos os dobramentos do antes, durante e depois, porque Deus não tem tempo, né? Para eles os movimentos estão acontecendo tudo num tempo só. Ao mesmo tempo. Porque tempo só existe para a gente, Einstein já falou, tempo não existe. Ele é tremendamente relativo, por quê? O tempo está relacionado ao Cronos e ao tempo da existência humana. Mas quando você lida com aparatos universais, com esferas mundiais, cósmicas, e que não existe uma questão relativa ao Cronos, por exemplo, qual é o tempo de uma estrela? Uma estrela conversando com a outra, diz assim a estrela, dizendo que a estrela da alva conversando com a estrela da manhã. A da alva é da manhã, ou da noite, ou de Ursa Maior, ou uma estrela da constelação do Órion conversando com a estrela da constelação do Cruzeiro do Sul. Ô estrela, tudo bem aí? Está fazendo aniversário hoje? Estou. Eu estou fazendo tantos anos cósmicos. Então a relação de tempo não existe. E é para esse patamar que o crente está andando, ele não sabe. Ele está andando para um patamar cósmico, universal, gigantesco, entrando em esferas que só pelo sacrifício de Cristo ele consegue acessar. Ele acha que a vida comum é aqui, servir a terra, ser bonzinho para as pessoas. Não é só isso. E isso é muito mais. Que dura só Deus 70, 80 anos. Quando fala lá em Apocalipse que não, é brincadeira, né? Bom, né? Salmo 90 fala, isso é uma piada, é um conto ligeiro. É meio sem graça até. Porque 70, 80 anos é meio sem graça. Aí você vê uma estrela conversando com a outra, ela fala assim, não, eu estou morrendo hoje. Tô, mas vai nascer milhares de mim.
Ou seja, ela não morre, ela é eterna, né? Então o ser humano ele foi chamado à eternidade por convite de Cristo, e ele tem dificuldade de entender esferas maiores. E esta é uma esfera maior, e Paulo fala isso aqui em Filipenses. Vamos entrar em Filipenses, não a gente fica falando de coisa aqui, não entra em Filipos. Então ela ganha uma outra característica, que é a característica de ser agora uma colônia. No ano 108, ela é conquistada pelos romanos, porque alguns imperadores, Marco Aurélio, algumas lutas que envolveu Cleópatra, Marco Aurélio, e eles vão perdendo a força grega. Então o império de Alexandre vai caindo, e os romanos começam a dominar. No ano 108, então, ela toma uma outra característica. Ela vai ter gregos, ela vai ter judeus e ela vai ter romanos. Os romanos começaram a morar lá, ir para lá. Assim como aconteceu em Corinto, quando a maior parte da população de Corinto são pessoas que saem de Roma, principalmente pessoas que serviam no exército, isso um pouco posterior, porque este caso e esta igreja, ela é a primeira. As pessoas, aposentando-se em Roma, compravam casa para ficar em Filipos agora. E às vezes até mandada pelo próprio império, né? Assalariados. Sim. A população de Filipos começa a mudar. Antes era só gregos, agora ela começa a ter misturas. Os judeus começam a chegar ali. Depois do ano 70, com a perseguição romana, os judeus saem. Eles ocupam mais Filipos e outras regiões. Mas agora ela começa a ter uma população diferente, como a cidade que vocês moram aqui. A cidade aqui, com a abertura de cursos de medicina e universidades federais, vocês começaram a ter uma cara diferente de moradores. Né? Você começou a ter uma mudança no fluxo da população, a mente começa a ser desenvolvida, outros conhecimentos, outras costuras começam a se misturar. Então, isso lá em Filipos começa a acontecer. Cidadãos romanos, Paulo tem uma reclamação que fala: eu era cidadão romano, no final da carta vocês me trataram como se eu fosse um judeu, que eles queriam expulsar os judeus. Exatamente. Enfim, então a cara de Filipos, ela começa a ganhar uma cara diferente, ser uma cidade diferente, ser uma cidade interessante com um problema. Quando você vai para determinado local, o que você leva dentro de você? A sua cultura e a sua religião. Então a religião agora em Filipos, ela não tem mais a cara grega, dos mitos gregos de Hércules, Zeus, Diana, Afrodite. Não. Inclusive um que aparece aqui na carta chama-se Epafrodite. Epafrodite significa amado, homenagem ao Deus, né? Amado por Afrodite. Então dentro da carta o Epafrodito, que hoje é um cristão, que significa amado por Afrodite, que era a deusa do amor, da fertilidade, ele vai ser amado por Cristo. Amém. E vai ser muito importante. Então você veja só que dentro dessa cultura histórica e também cultural, algumas coisas, os cidadãos de lá vão ser alcançados por essa graça. E daí, lógico, vai ter um embate com a questão romana. Os romanos estão ali. Quem é o Deus agora lá? Agora não são mais mitologia grega. A mitologia romana agora vai fazer força lá. Exatamente. Então o imperador é o primeiro Deus que tem a ser servido ali. Como que nasce a igreja? Eu não sei se a gente vai conseguir terminar numa aula, e a gente tinha programado só uma aula. Bom, como que nasce a igreja? A igreja nasce lá em Filipos em Atos 16. Vou ter que ler. A partir do versículo 8, que é a segunda viagem missionária, do apóstolo Paulo. No Atos 16, 8, diz assim: então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, ele viu isso na viagem. Rogava-lhe: passa à Macedônia e ajuda-nos. Então, eu não vou ler todos os textos, mas ele vai até o 35, falando aqui, e a gente vai falar. Então, ele entra na igreja, ele obedece a esse chamado, ele navega por Troade, e aí ele encontra essa primeira cidade chamada Filipos. E ele entra na cidade de Filipos, e ele chega na casa de uma vendedora ambulante, que ela é de Tiatira. Então, você vê as conexões e os paralelos dentro da palavra,
Tem Filipos, tem Tiatira. Tiatira está lá em Apocalipse, é uma das cartas que vai receber, é uma cidade pesada na época de João, aí é bem na frente, 20 anos, quase 30 anos depois disso, mas é uma cidade complicada. Então Lídia, ela mora em Tiatira e ela pega suas coisinhas e sai vender em diversas cidades. Então veja só a providência do Espírito Santo. O Senhor manda uma vendedora ambulante para Filipos. Olha que negócio interessante. E às vezes a gente não entende o chamado de Deus, né? A gente desobedece, mas a gente não entende o que Deus está programando lá na frente. A gente fala que Deus sabe tudo é pouco, né? Então Deus vê uma vendedora ambulante que recém chegou na cidade de Filipos, vindo lá de Tiatira, que é relativamente perto. E aí ele fala assim: ô Paulo, você está querendo ir para lá? Você não vai lá não. Ele mostrou um guerreiro macedônio, lá da época deles, com as vestes macedônias. Essa questão das roupas do guerreiro é tratada num livro. E Paulo teve aquela visão, e ele vem, e ele fala assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo vai, obediente, né, ao Espírito Santo, ele vai. Paulo sabe exatamente o que é Deus falando com ele e direcionando. Não, ele sabia. Desde Atos 9, caminho de Damasco, ele chegou lá e nunca mais ele foi o mesmo, né? Ele disse que ele morreu naquela estrada da Síria. Exatamente. Aí ele recebe essa visão, ele chega lá e encontra com a mulher. A mulher diz: nós somos servos do Deus Altíssimo. Não, vocês são servos do Deus Altíssimo. Eu sou vendedora. Eu vendo púrpura e tal, né, coisas, bijuteria, essas coisas, né? Não, vocês vão ficar na minha casa, de forma alguma. E essa mulher provavelmente conhecia praticamente toda a cidade. Ela tinha parente em Filipos, a Lídia. E ela chama, então, eles para ficar na casa que ela está. Ela é recém-chegada de Tiatira. E eles ficam lá, e o que eles ficaram fazendo lá? Falaram do que eles sempre falaram. Neste momento da viagem está Paulo e Silas. E eles conversam com ela e tal, e de repente ela falou assim: não, nós vamos aceitar esse Jesus aí, porque eu já ouvi falar, é extraordinário, e já aceitou, e houve conversão naquela casa. Amém. Várias pessoas se converteram na casa de Lídia, e eles no outro dia, eles partem para o meio da cidade, e vão falar do Evangelho, porque o costume da fala, da pregação, Filipos não tem sinagoga, porque não tem judeus. Então a cidade de Filipos não tinha sinagoga. Então eles saem pregar. E o local de pregação, até hoje, em alguns lugares, ainda é assim: é a praça. O pessoal vai para a praça, né? Alguns ainda insistem, né? Hoje está todo mundo na internet, né? A praça virou o Facebook, o YouTube, né? As redes sociais. Mas naquela época não tinha internet, né? Então a praça era o local de comunicação. Assim como a igreja era o local de comunicação na Idade Média. Então eles vão para a praça e está lá uma jovem, né? Na praça reunia de tudo: camelô, gente sem fazer nada. Ponto de encontro, né? Aquele pessoal que queria ser descrito no Evangelho, que fala que Jesus conta a parábola dos trabalhadores, que ele vai na praça e vê gente desocupada. Então nas praças também eram pontos de pessoas que, quando queriam encontrar trabalho, eles iam na praça, porque pessoas que era o Cine, o serviço de alocação de pessoas dentro do sistema de trabalho, né? Então a praça servia para muita coisa. Às vezes a gente vê a praça hoje com um olhar pejorativo, né? Mas naquela época não, ela era importante. Quando alguém queria contratar uma pessoa, ele não sabia onde ir, não tinha uma indicação, ele ia lá na praça, porque ele sabia que tinha pessoas lá para ser contratado. Então lá também, como tem muita gente, vai pessoas comprar, vai pessoas vender, e acaba virando tipo uma feira. Uma feira, né? E lá tem uma jovem adivinhadora. Essa jovem, ela era contratada por algumas pessoas que fazia adivinhações. Tipo uma ciganinha, né? Dá a mão aí, tal, dá a mão, tal, vai. Você quer casar? Este ano apareceu. Cigano nunca fala coisa ruim para você, né? Só coisa boa. Aí é tipo uma ciganinha: você vai ficar rico, não sei o quê, né? Aí esse converseiro todo. E era conhecida a menina na cidade de Filipos. E aí chega Paulo e Silas. Aí quando chega Paulo e Silas, ela sai atrás:
vocês são servos. O diabo que fazia essas, né? Não estou falando que os ciganos procedem assim e que, né? Não é isso. Mas estou falando o caso de Filipos. Se serve como exemplo ou não, cada um vai discernir. Enfim, ela sai correndo atrás de Paulo e diz: vocês são servos do Deus Altíssimo. Mas não falava, era um espírito. Um espírito falando. Ali, né, em Atos, fala que era um espírito de adivinhação que ela tinha. Aí eles repreendem o espírito e ela se libertou. Aí, de repente, se fosse uma ciganinha, entregava a mão. Eu estou usando um exemplo para a gente entender. Aí, depois de ser liberto, colocava a mão lá, dá a mão aí, não estou vendo nada. Não lê mais nada. Aí não servia para mais nada. Aí ela foi dispensada, perdeu o emprego. E os donos dela lá, o pessoal que explorava, né, como hoje tem exploradores de crianças e, enfim, de pessoas sem conhecimento, naquela época já tinha. E eles perderam o lucro. Daí eles procuraram os magistrados, que na praça também tinha um representante da justiça. A praça era meio organizada lá. Hoje que não tem mais nada, né? Mas aí o representante da justiça falou: não, então se eles te prejudicaram no teu comércio, te trouxeram prejuízo, você perdeu a tua fonte de renda, os teus funcionários, né? Você teve todo esse prejuízo, agora você não, né? Você foi prejudicado, vamos prender esse pessoal porque eles são arruaceiros, né? E eles não sabiam que Paulo tinha cidadania romana, porque agora o romano estava por cima em Filipos. O romano meio que comandava lá. Então o que acontece? Eles são presos e aí eles são levados à prisão. E aí, quando chega na prisão, o carcereiro os leva à prisão e apanham, são colocados presos numa cela, e a prisão está cheia, né, ali, e eles vão ser espancados. E acontece uma coisa interessante: eles começam a cantar na prisão. Então talvez isso seja o primeiro canto de prisioneiros, lembrando que quando Paulo escreve esta carta, é na chamada de carta prisional. É que ele já estava na segunda prisão. A classificação dos estudiosos tem vários tipos de cartas, né? Tem as pastorais, as prisionais, as gerais. Esta faz parte de uma das cartas prisionais. Quando ele escreve a carta, quando ele está escrevendo para Filipenses, 10 anos depois de Atos, mais ou menos. E já é a segunda vez que ele fica preso em Roma. E já é a segunda prisão dele em Roma. Só que a prisão dele em Roma, ele ficava num cantinho, preso político. Ele não era num cárcere, ele tinha liberdade. Ele tinha uma casa lá e ele era vigiado. Só que ele tinha que ficar lá, soldado ficava com ele. Não podia viajar, mas na verdade o objetivo era não permitir que ele voltasse a pregar. Era como se fosse o camarada hoje com a tornozeleira, ele tem limitações, mas não estava impedido de viver a vida, de escrever, de conversar. O que acontece? Então, lá nessa prisão agora, nós estamos falando da formação da igreja, né? Exato. A formação da igreja. Aí tem o fato à meia-noite ali, por volta de meia-noite, eles estão cantando. Paulo e Silas apanharam, né? Levaram uma coça, e eles estão cantando louvores. E o pessoal, isso mexeu. Aí vem um ensino para nós. No momento de aflição, a gente canta ou a gente chora? Não precisa responder. No momento de aflição, eles estavam cantando. São loucos. Isso é inconcebível para uma mente comum, mas para uma mente que vai ser eterna e viver dentro de um plano cósmico, eternal, imortal, é perfeitamente normal. As batidas, as pancadas, levadas, são gozo. E ele vai falar isso Paulo fala isso durante a carta, porque ele sabe que aquilo ali está produzindo nele elementos eternos e cósmicos, de modo que ele passa a ser uma expressão de Estevão em Atos, quando Estevão está levando um monte de pedrada e pedrada. Estevão, o primeiro mártir ali, ele está sendo morto e ele está olhando Cristo no céu, com a porta aberta e ele entrando. Ele está admirado e as pedras caindo aqui. Então uns vê as pedras, Estevão vê Cristo e o céu. Então são dimensões que não é fácil para o ser humano compreender isso. Então, por isso que essa compreensão leva eles
a saberem que nós estamos aqui para apanhar. A gente está aqui para sofrer. E a gente gosta de sofrer. Não porque a gente gosta do sofrimento, mas pelo que o sofrimento está produzindo em nós. Ele escreve isso em Coríntios e escreve aqui. Exatamente. Sobre, em Coríntios ele fala abatidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos. E ele vai falando dessas situações que ele viveu no seu ministério, que só aumentou a glória nele. Agora tem muito cristão que quer glória sem sofrimento. É uma coisa que ela está relacionada à outra, né? Exato. E é claro que não são com todas as pessoas. Isso aconteceu com eles e o fato é este. Mas um ponto importante aqui na formação da igreja de Filipos é o versículo 31. No 31 tem uma coisa, um fato interessante. Ele, depois de houve aquele terremoto. O pastor está falando de Atos 16, versículo Atos 16. Atos 16, no versículo 31. Onde está a história da formação dessa igreja. No 25, diz aqui, a partir do 25, diz que meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos. Está fazendo culto na prisão. É um culto prisional. Enquanto as demais pessoas ouviam. O que eles estão fazendo? Pregando. O evangelho. Estão pregando com a vida deles, com a postura. Que eles tinham acabado de apanhar, com o caráter. O dia apanharam, foram escrachados lá, foram levados para a prisão. Eles estão ali, todos machucados, todos arrebentados. Mas é aquilo que está falando. Aquilo que eles fizeram na praça, o que eles estão fazendo aqui não mudou. Não mudou. Aí que eu falo do crente dentro da igreja e fora da igreja. Se ele tiver conduta diferente, demonstra que tipo de crente que ele é, de cristão que ele é. Então eles estão lá dentro, eles não estão reclamando, poxa, Senhor, o Senhor mandou a gente vir para Macedônia, a gente veio para Macedônia para apanhar, o Senhor é doido, a gente quer sair daqui. Não, o que o povo fizeram lá na entrada da terra prometida, lá quando murmurando. Aqui não, aqui ele está tranquilo, ele fala, não, cantando, louvando a Deus, meia-noite, de repente aconteceu um terremoto violento, os alicerces foram abalados, estou lendo o 26, para depois chegar lá no 31. Aí, no momento, todas as portas se abriram, correntes, e soltou todo mundo solto. O carcereiro, como bom carcereiro, dormindo à noite, vendo as portas do cárcere abertas, ele desembainhou a espada para tirar a sua própria vida, porque ele sabia que isso era a sua condenação depois. Porque ele achou, todo mundo fugiu, vou me matar, porque vou me matar mesmo. Antes deles me matarem, me mato eu. Muito bem, e isso era importante, ele se matar antes, porque se caso ele se matasse antes, a família não seria morta. Preservada, né? Nós falamos sobre isso aqui, se não me engano, no ano passado, estudando. Aí ele pediu, o Paulo gritou com ele, você vai se matar? Está todo mundo aqui. Quem segurou aqui, o pessoal aqui, foi os hinos, os cânticos. E o terremoto abriu as portas, mas ninguém saiu, se mata não. Aí no 31, no 30, ele diz assim, em seguida, ele, quando Paulo fala que ele não fizesse isso, ele se atira aos pés de Paulo e Silas, em seguida ele conduz eles para fora e ele diz assim, senhores, o que eu preciso para ser salvo? No 30. No 31 ele diz assim, eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Era uma coisa muito simples, né? Eu falei assim, você ia morrer, agora você não vai morrer, e ainda ganha a eternidade. Você vai ser salvo, você não vai morrer, nem a tua casa vai morrer, a tua família, porque se o carcereiro permitisse a fuga, como, vamos dizer assim, como punição, no acerto de contas ali, né? Ele seria morto e a família também seria morta à espada. Isso era para ser um sinal para o próximo carcereiro. É isso que você quer? Ao fim deste. Você quer isso? Então avisa a tua família. Está vendo o que está acontecendo com a família deles. Enfim, ele foi salvo, a família toda se converteu, e aí nasce a igreja de Filipos. Quem é a igreja de Filipos? No nascimento, é uma vendedora ambulante e um carcereiro, com as suas famílias. 10 anos depois, Paulo sabe da situação dos irmãos agora em Filipos. Agora ele vai escrever a carta a eles, filipenses, e ele está com saudade dessa igreja, porque essa igreja não deu trabalho nenhum para ele. 10 anos se passaram, a igreja cresceu,
Agora, ele está muito contente e ele vai escrever a carta aos Filipenses. Está respondido? Amém. Tá. Acabou o tempo. Glória a Deus. É mesmo, já estamos... Mas, pastor, dá para a gente responder aqui essa segunda pergunta? Quais os pontos principais que a carta aos Filipenses que nós podemos destacar? Qual é os pontos principais dessa carta? Eu falar dos pontos principais, acho que a gente vai ter que voltar para falar dos versículos, que eu gosto de levar, e até fiz anotações do conteúdo dos versículos. Porque a gente não entrou dentro da carta propriamente dita, mas nós falamos do nascimento da igreja. Exatamente. Os pontos principais ela é uma carta que fala... O senhor quer deixar para responder essa Não, só vou falar questão? Dos pontos principais. Aí no próximo domingo a gente volta com o conteúdo. Respondendo essa segunda, né? Isso, por favor. Com o conteúdo. Falar só dos pontos principais, que são curtos. Quais os pontos principais da carta dos irmãos ali? Alegria. É difícil você encontrar uma carta que Paulo fala, eu estou feliz com vocês. Alegria. Esse é um ponto. O outro ponto principal é humildade. Uma igreja humilde demais. Muito humilde. Sabia a postura dela. Humilde, sabia o que era. Humilde, não em dinheiro, não. Era uma pessoa... a população, você já viu que era a maior parte de veteranos de Roma, aposentados, ganhava bem. Era uma igreja que... Tanto que ela sustentou Paulo por muito tempo. Né? Isso. Esse é outro ponto. Alegria, vou citar 3 pontos importantes dentro de Filipenses. Alegria... Não cortando o senhor, mas 3 pontos principais que são relevantes para a igreja dos nossos dias. Né? Nós precisamos analisar isso. Alegria. Né? Eu estava lendo ontem à noite, relendo Filipenses, e estava fazendo um contraponto, né, da igreja de Filipenses, há quase 2000 anos atrás, e a nossa igreja dos nossos dias. E é o que falta na nossa igreja, né? Esse prazer em estar, né? Esse prazer essa em igreja, pertencer à igreja. Esses 3 pontos dentro do que você está falando, a alegria, ela está correlacionada ao Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os cristãos de hoje tinham que sentir alegria de vir para a igreja. Satisfação, realização. Não é só um nome, alegria. A alegria é um nome que se dá a um monte de coisas que está acontecendo dentro da pessoa, que ela tem prazer de estar fazendo aquilo. Então ela é uma igreja alegre, ela é uma igreja humilde, que sabia a posição de cada um, quem era pastor. A gente vê que ela tem bispo, ela tem diácono, 10 anos depois ela está toda estruturada. Toda organizada, né? Não existe contenda, não existe divisão, cada um sabe o seu lugar, ninguém fala demais, ninguém fala do outro, cada um toca a sua vida. É uma igreja humilde. Para chegar nesse patamar é humildade. É humildade. Né? E o outro ponto da igreja é cooperação. Então você pode traduzir os elementos principais dentro de Filipenses a alegria dela, a humildade que ela tem e a cooperação, que é a disponibilidade dela em servir, em ajudar quem precisa. Ela era uma igreja que cooperava demais. E isso dentro da carta, Paulo fala assim, olha, enquanto algumas outras igrejas não me ajudaram em nada, e eu também não pedi, vocês me deram muito mais do que eu precisava. Era uma igreja assim que ela nasceu com ele, né? Lá, e ela sabia que aquele sujeito que por 10 anos não pôde voltar ali, ela sabia muito bem o valor que ele tinha, de modo que ela se preocupava. Eles faziam um mapeamento de Paulo, onde é que ele estava. E eles pegavam e mandavam contribuições para ele. Olha, você está precisando disso. Tanto que aqui eles mandam um irmão que vai levar Epafrodito, que vai levar alimento, dinheiro, ofertas, donativos. E aí chega lá, ele fica doente. Ele fica doente lá, né? O Epafrodito, não, vou falar disso. O Epafrodito acaba ficando doente. O Paulo tinha tanto amor por Filipenses, você tocou no ponto, eu não ia falar. Mas que ele falou assim, eu estou com medo desse irmão morrer aqui, ele é muito querido. Eu estou com medo dele morrer aqui e vocês não aproveitar um pouquinho dele. E aí ele falou assim, eu dou graças a Deus porque ele sarou. E ele sarou, estou mandando ele hoje para vocês aí, porque ele ficou assim, mais ou menos assim, eu estou roubando ele de vocês, ele é uma bênção. Ele falou assim, esse Epafrodito é uma bênção.
Só que ele ficou doente um período que estava comigo, e eu quase fiquei com medo de vocês perderem ele aí, porque ele é um exemplo. E causar um sofrimento. Sofrimento. A preocupação, Paulo preso. A gente precisa analisar esses pontos, né, pastor? Claro que a gente vai falar sobre isso na próxima semana, porque é uma carta, como eu disse, uma carta pequena, mas é uma carta muito importante. De grande conteúdo. A gente precisa analisar esses pontos. Paulo está preso, sofrendo, passando por lutas, dificuldades, mas a preocupação dele é com a igreja. Se o Epafrodito morre aqui, a igreja vai ter ele ia sofrer lá. E ele falou assim: eu não quero causar isso para vocês, não. Exatamente. Aí ele libera o Epafrodito, vai aí, igreja, na carta ele está mandando a carta, o Epafrodito está indo aí, aproveite esse homem, que esse homem é uma bênção. Não deixa. E aí Epafrodito já está saudável, e, enfim, Epafrodito acaba cuidando da igreja lá junto com os irmãos. Eu acho que depois a gente pode entrar eu separei aqui os versículos. Nem vou pedir para o senhor fazer as conclusões finais, então. Nós vamos encerrar orando, porque nós vamos voltar, falar dos pontos principais, destacar cada ponto e falar do conteúdo da carta, que é importantíssimo para nós, né? Nós precisamos entender o seguinte: nenhuma das cartas de Paulo e nenhum escrito Novo Testamento ou mesmo Velho Testamento está por acaso aqui, né? Tem coisas importantes que nós precisamos tirar de um livro de 4 capítulos, mas tem coisas importantíssimas que nós podemos tirar daqui. Às vezes a gente aprende com 4 capítulos mais do que com a Bíblia toda. Exato. Porque se a gente, em 4 capítulos, a gente extrair tudo aquilo que tem de precioso ali dentro, e ele deixa evidente isso, fala: gente, vocês estão querendo viver aqui? Esse mundo é um lixo. Vocês estão amando isso? Vocês estão amando o lixo que é esse mundo? Então vocês nunca viram o outro. Não tem noção. Ele fala isso. Né? Não tem noção do que isso tá é por muito vir, profundo. O cristão que amar essa terra, isso aqui é um lixo, escória. Ele fala isso. Vocês não sabem o que tem do outro lado, gente. Parem com isso. Então ele é muito profundo nesses aspectos, em enaltecer a eternidade dentro das pessoas, que as pessoas têm dificuldade de entender isso, que são eternos, né? Eu vi, pastor, na quinta-feira passada, uma mensagem lá no CETEL, falando sobre isso, Salmo 139. O Mateus pregou uma mensagem, uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi na minha vida, falando a respeito disso. Que a nossa preocupação, ela todos os dias não devia ser o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser meu dia, como é que eu vou pagar aluguel. Aluguel, trabalho, saúde, casa, carro, estar na eternidade, filhos, eu vou estar na eternidade. Essa foi a pergunta dele. Você tem essa preocupação? Então, realmente, Paulo está também destacando isso aqui, né? Importante é a gente acordar de manhã e imaginar: eu vou estar na eternidade, o que é que eu preciso fazer hoje para mim estar na eternidade? Eu vejo sempre Paulo como um suicida espiritual. Quem está com Paulo, quem está com Paulo está correndo risco de morte. Todo dia. Porque ele não está preocupado nem um pouquinho com a vida. Assim, é até difícil de entender, né? A colocação que eu estou fazendo. Ele é um homem bomba. Porque ele está se lixando para a vida, mas não no sentido islâmico do bomba, no sentido de abnegação total, de desprezo pela vida que ele teve, porque ele teve uma vida muito boa, muito bem regrada e muito bem instruída. E ele falou assim: lixo, esse lixo eu não quero. Então, eu não sei se por causa disso que o Barnabé não quis ir com ele nessa viagem. O Barnabé já pulou fora. O Barnabé era muito novo, e o Barnabé é um líder da igreja depois, ele assume. Ele sabia que Paulo era louco? Eu acho que por aí que eles até brigaram depois, né? E acabou o Barnabé, acho que foi com outro apóstolo, ele pegou o Silas para vir com ele, porque o Barnabé se recusou, porque de fato conviver com Paulo era complicado. Ele não tinha nada. Paulo, depois de Paulo, só vi uma pessoa ser totalmente abnegado na história da igreja, que foi Francisco de Assis. Então, nada, não quero saber de nada. Vocês querem isso aí? Mas tem muitos por aí, né, pastor? Tem muitos que anônimos. Não está escrito isso, são anônimos, né? Mas dos escritos, Paulo e o Francisco de Assis. Vocês querem esse lixo dessa vida? Fiquem com elas, porque eu não quero, estou indo embora. Conheço meu Deus e sei para onde eu estou indo e estou muito bem tranquilo. Então, quem vive com uma pessoa assim, ele vive com medo se ele não tiver a mesma compreensão.
Porque ele sabe que a qualquer momento o camarada não vai estar ali. Eu brinco muito com a Sirlene a respeito disso. A Sirlene morre de medo da morte, ela não gosta nem de falar. Eu falo, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. O Rogério contribuindo aqui, que acha que é o Marcos que vai com o Barnabé. Eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo. É o Marcos que vai com o Barnabé. O Barnabé falou, eu vou com esse camarada aí, no meio do caminho ele resolve. Já, aquele episódio da navegação lá da primeiro, fica o navio lá, só Paulo e o pessoal, e o navio perde tudo. Esse cara é o sobrevivente do navio. Não vou com ele, não. Não vou arriscar. Ele enfrenta o mar. Maravilha, glória a Deus. Obrigado, Rogério, obrigado a Sirlene, que está aqui, seu Valdir, Zé Erivaldo, pastor Genivaldo, o seu Joel, Jaqueline, o Renato, lá em Maringá, Maria Aparecida. Maria Aparecida Chagas é minha mãe. Eu achei que era a Cida, nossa Cida aqui, é a sua mãe. É minha mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Um abraço à irmã Maria Aparecida, que Deus abençoe a senhora aí, a família. Nós queremos agradecer a todos, já estamos aí chegando no nosso finalzinho aqui. Eu quero convidar você para... Hoje nós temos o nosso culto presencial, né, pastor? Quanto por cento nós podemos ter? Dos que está vindo pode ser 100%. Não, mas do total é... Dos que estão presentes, 100%. 100%. Então, vamos convocar, não vamos nem convidar. É ceia, né? Se a pessoa não souber o que é o valor de uma ceia, o que o pastor vai fazer, né? Exatamente. Então, o nosso convite hoje é para você estar aqui na igreja. Nós temos a nossa ceia, sempre é no primeiro domingo. Nós deixamos de propósito para o segundo, porque a gente sabia que a gente já estaria voltando. Então, você que é da igreja, ou mesmo você que não é, que é de outra igreja, que não está tendo culto presencial, pode vir, né? Pode vir. Se quiser trazer algum visitante, pode trazer, que eu digo uma coisa para... Tem espaço. Tem espaço. Nós tomamos todos os cuidados. Tem aqui. Agora, o pessoal está com o medidor de temperatura ali. Se acusar uma determinada temperatura acima, vai para casa. Não pode entrar. 2 pontos de álcool gel. Nós estamos sem máscara aqui, mas a minha máscara está aqui, acabou de cair. Nós estamos aqui. A máscara está aqui, né? Os irmãos aqui estão com máscara. E nós estamos sem também, porque nós medimos a temperatura ali, está tudo okay, então, perfeito. todo cuidado. Até os bancos estão mais espaçados, eu ainda acho que tem que se passar um pouquinho mais. Não, vamos passar mais. Enfim, estamos fazendo o que podemos. Exatamente. E nós estamos aqui. O resto é contigo. Nós estamos aqui trabalhando, a gente tem tomado os cuidados necessários, a gente tem tomado os cuidados que existem os decretos que pedem. Use aquela coragem que você usa para ir no mercado. Exatamente. Pega ela e... Hoje eu vou pegar a coragem do mercado e vou para a igreja. Amém. Eu garanto que você vem. Amém. Glória a Deus. Amém. Pega a coragem do mercado. Amém. Do Condor, do A Silete está rindo lá, mas é isso. Às vezes a irmã fala... Pega a coragem do Paraná. A coragem da fila da Caixa Econômica. Lotérica. Da lotérica. Fala assim, eu vou pegar essas coragens, hoje eu vou. Amém, glória a Deus. Amém. Pastor, vamos encerrar com oração? Nosso Deus, agradecemos pelo privilégio de podermos contemplar a Tua palavra, explanar sobre ela, falar das riquezas da eternidade, e que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida íntegra, reta, justa e compatível com o Evangelho que anunciamos. Dá-nos graça, sensibilidade. Desperta a tua igreja para este momento, que é um momento especial na terra. Vemos como um momento de misericórdia de Deus. Até mesmo vemos como a voz de Deus ecoando sobre a face da terra, dizendo aos homens, vem, que o aceitem. Esse é um momento de misericórdia, não é de juízo, não é de calamidade, mas é um momento de misericórdia de Deus. O Senhor está falando de diversas maneiras a todas as nações. E nós agradecemos pela tua presença, por este momento especial de reflexão, e que o Senhor receba no teu altar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando, então não esqueça, hoje às 20 horas nós temos o nosso culto, temos a nossa ceia. E durante a semana nós temos na quinta-feira o culto presencial e online às 20 horas. Aos sábados temos o nosso culto presencial às 20 horas e online também.
Mas se você puder, esteja na igreja, venha rever os irmãos. A gente fica com saudade, né, pastor? Às vezes fica pouco tempo sem ver as pessoas. Nós nem tanto, porque a gente está sempre aqui, né? A gente está sempre na igreja, sempre. Mas tem irmãos que a gente não vê aí já há quase um ano. O irmão Aparecido, a gente está sem ver, irmão Aparecido, irmã Roseli. Alguns irmãos a gente está sem ver há um tempo, né? Porque são pessoas de idade, precisam tomar o cuidado necessário. Mas a gente tem saudade, a gente não esquece e não deixa de orar por eles, né? É bom não vir, exatamente. Aqueles que têm problemas de saúde ou que não estão bem, fiquem em casa, assistam os cultos online e contem sempre a ceia. Os nossos irmãos diáconos levam para os irmãos que não podem estar aqui. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus dê um domingo abençoado com a família e que às 20 horas nós estamos de volta. Deus abençoe a todos, até mais.